Agora sobre a visita, a viagem do presidente Lula à Europa, primeiro em Portugal, aliás, o presidente já chegou a Lisboa e na sequência vai para a Espanha. E inclusive a gente gira os nossos comentaristas para falar sobre essa expectativa. O Luiz Felipe Dávila, ele deixa o Brasil em um momento em que a gente vem discutindo muitas coisas internas aqui em relação ao arcabouço, na sequência a reforma tributária, muitas polêmicas também em relação à queda do ex-ministro do GSI. De que forma essa viagem pode ajudar a ampliar as relações comerciais também entre esses dois países? São pelo menos 13 pontos que devem ser assinados de cooperação econômica e o presidente pode enfrentar algumas questões em Portugal por causa das falas dele em relação à guerra na Ucrânia. Dávila. É isso mesmo, né, Tiago? O presidente dá tiro no próprio pé e no Brasil ao criticar justamente a invasão da Ucrânia, né, ao apoiar a Rússia e não a Ucrânia, que é óbvio que foi um país que foi invadido, agredido pela Rússia, criando um mal-estar danado com a Europa. E aí tem um agravante. Porque a pauta hoje vai assinar aí, como a gente está colocando aqui, 17 acordos comerciais e tal, mas Portugal é o maior aliado do Brasil em promover esse acordo da Comunidade Europeia com o Mercosul, que é fundamental para abrir esse mercado para os produtos brasileiros. No momento que nós precisamos de crescimento econômico, investimento, esse acordo é fundamental. Essa deveria ser a grande prioridade dessa agenda diplomática. Mas não existe clima para nem Portugal defender o Brasil nesse acordo por causa das bobagens que o Lula fala. Então, assim, veja como isso traz consequências gravíssimas para o país. Esse é o acordo fundamental que tem que sair. Aliás, é o acordo comercial mais importante que o Brasil tem de assinar, é isso com a Comunidade Europeia. Então, assim, nós vamos perder uma chance importante de avançar com uma coisa quando o mundo estava voltado, olhando para o Brasil, com um certo otimismo, com uma retomada das relações exteriores no Brasil e tal, e Lula, em menos de 100 dias, já queimou o cartucho dessa boa aceitação que o mundo estava tendo com o novo governo em relação à questão diplomática. Então, assim, na questão mais importante, nós não vamos conseguir avançar, que seria o acordo comercial com a Comunidade Europeia. Amanda, quais cuidados Lula deve tomar nessa viagem agora, a primeira dele, desse mandato para a Europa? A viagem foi antecipada. Logo, a oposição, Amanda, quis dizer que ele quis evitar questões polêmicas, como as imagens do ex-ministro do GSI no 8 de janeiro, aliás, queda também do primeiro membro do governo dele. E aí, Amanda, a gente vê imagens da chegada do presidente Lula com todo um esquema, aparato de segurança a Lisboa, capital de Portugal, por onde começa a viagem. Lembrando que apenas na terça-feira que vem, Lula deve discursar no parlamento português em meio a comemorações que acontecem por lá da Revolução dos Cravos, Amanda. Adriana, a viagem foi antecipada em apenas algumas horas, não faz a menor diferença. Estava prevista para hoje de manhã, ele voou ontem à noite. Eu também prefiro voar à noite do que de dia, para ser bem sincera. Fora que ele ganha a sexta-feira inteira em Lisboa. Os compromissos começam amanhã, domingo ele tem uma agenda privada e na segunda e terça seguem os compromissos. Portugal, depois da Espanha. Eu acho que o Lula ainda tem um bom caminho pela frente. A primeira coisa que ele deve fazer, que você me perguntou, é não falar muito, né? Se ater aos discursos, se ater talvez a um tom um pouco mais burocrático de amizade com Portugal, com quem ele tem afinidade com os líderes, foram líderes que apoiaram a sua reeleição. Ele deve se sentir muito à vontade, muito em casa, muitos brasileiros, a familiaridade da língua, da cultura, etc. E fazer todo o esforço necessário para aí sim mudar essa agenda. Ele tem a oportunidade, então, de mudar essa agenda negativa que vem desde a sua viagem à China, principalmente pelas declarações que ele deu, não pela viagem em si, porque a China é nosso maior parceiro comercial, mas principalmente pelas declarações em relação à guerra da Rússia e Ucrânia. Então, virar essa chave e colocar o Brasil como potência ambiental e como um ator, um interlocutor capaz de fazer diferença e de levar adiante as negociações para fechar de uma vez por todas o acordo Mercosul-União Europeia, ou melhor, implementar, né? Porque ele foi fechado no governo Temer, transição para Bolsonaro, todas as negociações avançaram bastante durante o governo Temer, estavam há 20 anos paradas, desde 1999, e agora fechar essas discussões, aparar as arestas que ainda faltam aparar, depois isso ainda vai ter que passar pelo Parlamento Europeu, brasileiro, etc., dos países do Mercosul, mas
avançar com essas negociações. Portanto, Lula tem uma oportunidade, sim, de fazer uma agenda positiva, evitar as cascas de banana, principalmente não atravessar a rua para escorregar em nenhuma delas, e trazer uma agenda positiva para o Brasil, porque o governo precisa de um respiro depois dessa última semana intensa em notícias negativas. E inclusive nós já temos informação que durante a passagem da comitiva já pelas ruas de Lisboa, o presidente sofreu algumas manifestações contrárias, inclusive pessoas segurando bandeiras vermelhas, enfim. E agora ele vai se concentrar nesta agenda, principalmente, Dávila, agenda em Portugal, e há inclusive também entrega que ele vai fazer do Prêmio Camões a Chico Buarque, essa entrega obviamente sendo feita em Lisboa, e ele tenta estreitar os laços com esses dois países e naquilo que a gente já falou, nessa tentativa de melhorar a imagem do Brasil. De que maneira é possível avaliar essa possibilidade dessa diplomacia brasileira mudar de rumo? Bom, é focar nas questões técnicas e evitar questões políticas, que o Lula não consegue. Ele tem assim uma incontinência verbal para sempre se manifestar politicamente, porque está sempre pensando na sua audiência doméstica. Mas, por exemplo, Portugal e Espanha são grandes investidores no Brasil, investidores na área de telecomunicações, investidores na área de energia. O Brasil precisa caminhar ainda mais com esses investimentos em energia renovável, e esses dois países são grandes parceiros nessa área importante da energia renovável do Brasil. Ou seja, é ter uma agenda objetiva, focada naquilo que pode fazer a diferença e, como eu disse, usar Espanha e Portugal para ajudar a empurrar as questões finais aí do acordo do Mercosul, que são complicadas, porque está pegando exatamente nas questões ambientais agora. Ou seja, eles sempre vão descobrindo alguma coisa para postergar a implementação desse acordo que é vital para o Brasil. Então, assim, temos uma agenda de investimento, principalmente na área de infraestrutura, saneamento básico, né? Nós precisamos de investimentos portugueses, precisamos dos investimentos espanhóis. Então, agora, imagina assim, um investidor espanhol, Tiago, quer investir em saneamento básico. E a primeira pergunta que ele vai falar assim: ô Lula, como é que é esse decreto aí que você acabou de aprovar aí, que na verdade vai prejudicar o investimento privado no saneamento básico? É inacreditável. Nós jogamos oportunidades fora por causa dessa mistura da questão ideológica partidária com os interesses nacionais. E é isso que as pessoas querem. A pergunta que eu faria como investidor português é: qual é a segurança jurídica que eu tenho para investir no Brasil? Cada vez vocês criam mais problema. E quem cria o problema é o governo. Então eu entendo que o Brasil precisa botar a bola no chão, dar segurança jurídica, não ficar fazendo esse proselitismo político bobo, que é criar problemas para os investidores estrangeiros, e atrair esse capital espanhol e português, que são grandes investidores no Brasil e que podem ajudar a gerar renda, emprego e crescimento econômico, principalmente na área de infraestrutura. E Amanda, Lula entrou no ritmo de diversas viagens na sequência, ele que completou recentemente 100 dias de governo, faz parte, é assim mesmo, tem que fazer essas viagens todas, deveria ficar mais no Brasil. Ele tinha prometido melhorar ou tentar melhorar relações internacionais. Essa era uma crítica do atual governo ao anterior? É um dos pilares do governo Lula, Adriana, retomar, reabilitar o Brasil internacionalmente. A imagem do Brasil ficou muito arranhada nos governos Bolsonaro. Nós nos tornamos um pária internacional. Foi uma política externa antagonista a tudo que preconizava a história e as tradições do Itamaraty. O ministro Ernesto Araújo, o primeiro de Relações Internacionais do Bolsonaro, achava legal, ok, o Brasil se tornar um pária e não ter relação com ninguém, a não ser com os países ideologicamente afinados, a não ser com Donald Trump, não com os Estados Unidos, note, com Donald Trump, porque quando a presidência mudou para Joe Biden, o Brasil foi um dos últimos países a reconhecer a vitória, a eleição do presidente norte-americano. O que o Lula quer fazer é retomar isso, e ele tem visitado países de diferentes matizes ideológicos e de diferentes lugares no espectro político. Visitou primeiro a Argentina, como a tradição brasileira defende, né? Sempre foi assim. Depois foi aos Estados Unidos, a outros países da América do Sul, a Uruguai, etc. Depois foi à China, que era uma viagem importante, nosso principal parceiro comercial, e agora vai à Europa. O Brasil vai assumir lugares de destaques nos próximos anos, né? A presidência rotativa, tem BRICS, tem G20. O Brasil
tem que retomar esse lugar que sempre ocupou de soft power, quer dizer, não é uma potência de guerra, não é uma potência nuclear, mas é uma potência que pode influenciar outros países numa determinada direção, principalmente através de políticas do meio ambiente, políticas sustentáveis, políticas para mitigar o aquecimento global. Esse é o lugar do Brasil. O Lula tenta, portanto, reativar essa agenda, deu algumas escorregadas, principalmente na viagem à China, mas acho que tem a chance de se reabilitar nessa primeira viagem que ele faz à Europa. 9h50.